Enquanto as manchetes frequentemente destacam as altas tarifas dos Inwokondihuri e os avisos diretos, Pequim tem elaborado uma resposta ainda mais potente, uma que começou silenciosamente, mas que pode congelar significativamente setores-chave da indústria ocidental. Os desenvolvimentos recentes giram em torno da tecnologia avançada de processamento de lítio, um componente essencial na produção de baterias para veículos elétricos. A China ocupa uma posição crucial nessa cadeia de suprimentos, sendo o maior produtor mundial do solvente essencial utilizado para extrair lítio de salmouras. No entanto, desde 1º de fevereiro, uma importante empresa chinesa, Jiangsu High-Tech, interrompeu as exportações de tecnologia de sorvente, citando novos controles de exportação propostos por Pequim. A medida sinaliza uma mudança poderosa, já que as autoridades chinesas publicamente sugeriram licenciamento mais rigoroso para exportações de tecnologia de baterias e lítio. Especialistas da indústria afirmam que a simples perspectiva dessas regras já está esfriando o comércio global. Empresas dos estilo Yuara e da UE, especialmente aquelas que investem pesadamente em veículos elétricos de próxima geração, podem, em breve, se ver lutando por suprimentos alternativos. Em contraste com os anúncios de tarifas que fazem manchetes, a estratégia de Pequim parece bem mais discreta, mas potencialmente mais devastadora para os interesses ocidentais. Através de visitas seletivas e avisos discretos, autoridades do Ministério do Comércio chinês instaram as empresas domésticas a reconsiderarem grandes acordos de exportação envolvendo tecnologias avançadas de lítio ou baterias. Alguns contratos importantes, no valor de até $1 bilhão, agora estão em suspense à medida que os bancos exigem camadas adicionais de aprovação antes de autorizar o financiamento relacionado às exportações. Essas manobras silenciosas se alinham com exemplos anteriores da alavancagem econômica de Pequim, como a proibição de exportação de antimônio em dezembro passado, que abalou os fabricantes de automóveis ocidentais dependentes desse metal, crucial. Agora, com a tecnologia de lítio sob um microscópio semelhante, o impacto pode ser ainda mais amplo. Advogados da indústria na China relatam que os clientes se tornaram extremamente cautelosos ao enviar equipamentos sensíveis para o exterior, particularmente para destinos considerados hostis aos interesses de Pequim. Para as gigantes de petróleo e os fabricantes de automóveis dos Inuzoreg Huawei, esses controles ameaçam desviar as tentativas de desenvolver cadeias alternativas de fornecimento de lítio. Algumas empresas, como a ExxonMobil, exploraram o uso de tecnologia de filtração chinesa e novos projetos domésticos de extração. Outras, como a Koch Industries, planejavam implantar sorventes de fornecedores chineses, mas com Pequim interrompendo o fornecimento de tecnologia, essas ambições enfrentam um bloqueio repentino e profundo. Alternativas ocidentais existem, mas ainda estão surgindo. Empresas como Vulcan Energy Resources, na Alemanha, e ventures apoiadas pela TechMatch em todo o mundo estão correndo para aumentar a produção de sorventes. No entanto, essas soluções permanecem em grande parte não testadas em escala comercial e pode levar anos até que consigam igualar a expertise manufatureira refinada da China. Como Francis Whedon, presidente da Vulcan Energy, coloca: temos que mudar completamente as tecnologias e inovar sem depender da China. A relação comercial entre os Estados Unidos e a China é um pilar da economia global, com volumes significativos de bens e serviços sendo trocados anualmente. Em 2024, o valor total do comércio de bens do Israel com a China atingiu aproximadamente $583 bilhões, compreendendo 43,55 bilhões de dólares em exportações para a China e uma interdependência entre as duas nações. No entanto, o aumento das tensões comerciais introduziu volatilidade nessa relação. Em dezembro de 2024, o déficit comercial de bens e serviços do Zedioeroa aumentou em 18,9 bilhões de dólares, chegando a 123 bilhões de dólares, refletindo um aumento significativo no déficit de bens. Esse alargamento do déficit comercial
foi influenciado por diversos fatores, incluindo tarifas e controles de exportação. As interrupções no comércio entre os e a China têm implicações de longo alcance para ambas as economias e o mercado global. Para os IPOCERA, o aumento das tarifas sobre bens chineses resultou em custos de produção mais altos para os fabricantes e preços mais elevados para os consumidores. O Federal Reserve estimou que a guerra comercial reduziu o PIB dos eletrodomésticos em 0,3%, equivalente a aproximadamente 62 bilhões de dólares. A China, por outro lado, experimentou um aumento em seu superávit comercial, registrando um superávit de 14,84 bilhões de dólares em dezembro de 2024. Embora isso indique um bom desempenho nas exportações, os exportadores chineses enfrentam uma concorrência intensificada em mercados alternativos devido à redução do acesso ao mercado dos Nordstream. As empresas têm diversificado seus destinos de exportação para regiões como Ásia, África e América Latina, o que tem levado ao aumento da competição e à redução das margens de lucro. As ramificações globais das interrupções no comércio entre os EMEA e a China são profundas. A imposição de tarifas sobre aproximadamente 450 bilhões de dólares em comércio bilateral não só tensionou as relações entre as duas nações, mas também alteraram o comércio global. As cadeias de suprimento foram reestruturadas, com empresas relocando a produção para contornar tarifas, afetando fluxos de investimento e crescimento econômico mundial. Além disso, países terceiros experimentaram mudanças nos padrões comerciais, com alguns se beneficiando de maiores oportunidades de exportação à medida que as empresas procuram fornecedores alternativos. Em fevereiro de 2025, a administração Trump escalou as tensões comerciais, impondo uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas, com o objetivo de resolver questões como o desequilíbrio comercial e o suposto papel da China na crise do fentanil no Zero. Esta ação foi parte de uma estratégia mais ampla, que também incluiu uma tarifa de 25% sobre importações do Canadá e México, com recursos energéticos canadenses enfrentando uma tarifa reduzida de 10%. A China respondeu implementando tarifas retaliatórias variando de 10% a 15% sobre produtos do Zero, incluindo carvão, gás natural liquefeito, petróleo bruto, máquinas agrícolas e veículos. Além disso, a China iniciou uma investigação antitruste contra o Google e imprimiu controles de exportação sobre minerais críticos como tungstênio, tório e molibdênio, essenciais para tecnologias como semicondutores e equipamentos militares. Embora a atenção pública inicialmente se concentre nas porcentagens das tarifas, Pequim tem seguido desde então uma estratégia mais sutil, mas potencialmente mais disruptiva. Relatórios recentes indicam que a China moveu-se para restringir exportações de minerais críticos e insumos tecnológicos-chave sem fazer anúncios estrondosos. Essas medidas incluem, além de matérias-primas, a China também interrompeu a exportação de tecnologia e componentes relacionados a veículos elétricos e sistemas de baterias recarregáveis. Como líder global em tecnologia de fabricação de EVs e baterias, a decisão da China de restringir essas exportações é particularmente potente. Fabricantes de automóveis ocidentais e de baterias dependem fortemente de hardware e software desenvolvidos na China para alimentar os EVs de próxima geração e garantir o desempenho e segurança das baterias de íons de lítio. Esta medida discreta pode prejudicar o progresso da produção em fábricas que montam essas tecnologias críticas fora da China, potencialmente atrasando a transição para soluções de energia sustentável e impactando indústrias relacionadas, como petróleo e gás. Em dezembro de 2024, a China escalou as tensões comerciais com os Estados Unidos, impondo um embargo sobre a exportação de minerais críticos como galho, germânio e antimônio. Esses minerais são indispensáveis para uma ampla gama de indústrias, incluindo fabricação de semicondutores, aplicações militares e produção de alta tecnologia.
A medida foi justificada oficialmente pelo Ministério do Comércio da China como uma medida de segurança nacional, mas veio logo após a decisão de Washington de expandir o controle de exportação de tecnologia avançada de semicondutores para a China. Este embargo representa um desafio direto para as nações ocidentais, particularmente os Estados Unidos, que dependem fortemente da China para esses recursos escassos. A China tem sido há muito tempo o principal jogador no fornecimento global desses minerais estratégicos, produzindo quase 98% do galho mundial, cerca de 60% do fornecimento global de germânio e cerca de 50% da produção total de antimônio. Esse quase monopólio permite que a China exerça uma influência substancial sobre indústrias que dependem desses materiais. A restrição repentina das exportações já está prejudicando as cadeias de suprimento, levantando preocupações sobre a disponibilidade desses insumos críticos para fabricantes ocidentais. Uma das indústrias mais severamente afetadas é a fabricação de semicondutores. Galho e germânio são componentes essenciais na produção de semicondutores de alto desempenho usados em telecomunicações, imagem médica e aplicações aeroespaciais. Os Estados Unidos atualmente obtêm cerca de metade de seu suprimento de galho e germânio da China, fazendo com que este embargo seja uma ameaça significativa para seus setores tecnológicos e industriais. A indústria de defesa também está em risco, pois o antimônio desempenha um papel importante na fabricação de equipamentos e baterias militares à prova de chama. Os Estados Unidos dependem da China para cerca de 63% de suas importações de antimônio, e sem produção interna, encontrar fontes alternativas será um grande desafio.